Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui para mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de estratégias, de trading quantitativo, que a gente já vem falando ao longo aí de praticamente um mês, tá? E o foco de hoje, o objetivo de hoje é a gente olhar como parametrizar o robô Quant para um par de ações aqui no Brasil. Então, a gente já viu como parametrizar esse robô, no Robocast da semana passada, no vídeo da semana passada, para o mini índice e o mini dólar, que assim é o top, o campeão aí de audiência muito solicitado. E agora, como o pessoal também gosta muito de trabalhar com pares de ações aqui no Brasil, fazer o famoso, entre aspas, long and short, nós vamos mostrar como parametrizar o robô para isso, para que você possa trabalhar com qualquer par de ações. E vou aproveitar o vídeo para dar algumas dicas, porque algumas coisas a gente tem que evitar. Então, ao longo do vídeo aqui vocês vão entender o porquê disso e alguns cuidados que a gente tem que ter. Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro de tudo, se você está chegando nesse vídeo agora, eu não sei o que é estratégia de trade quantitativo, eu não sei o que é cointegração, eu não sei o que é isso, eu não sei o que você está falando. Então, primeira coisa, vamos abrir aqui, ó, o meu canal aqui do YouTube, o @YKLRobots, tá? Tem uma sequência que eu sempre recomendo. Então, primeiro, se você ainda não sabe o que é o conceito, você tem que entender o conceito dessa estratégia. Então, eu expliquei de uma maneira resumida esse conceito, tá? Isso não é um curso, mas é uma maneira resumida, nesses vídeos que eu estou mostrando aqui. O Robocast episódio 6, o 7 e o 8. Se você assistir nessa sequência, primeiro você assiste o episódio 6 para ter a base de conceito, o que é estratégia, do que eu estou falando, o que é regressão, o que é reta, o que é coeficiente angular, o que o Igor está falando, o que é beta. E aí depois você volta para o vídeo de hoje, então você não vai entender. Tá? Os parâmetros do robô vão estar conversando com os conceitos explicados nesses vídeos. Tá bom? Então assiste nessa sequência em primeiro lugar, 6, 7 e 8, e aqui você vai ter noção de o que é um lote, como é calculado, por que a reta pode estar crescendo, por que a reta pode estar decrescendo, mas como que eu sei se eu vou fazer uma compra e uma venda, ou uma venda e uma compra, ou compra e compra, venda e venda, tá tudo explicado nesses vídeos, tá? Isso não tem mágica. Para você, senão você vai chegar no vídeo de hoje, não vai entender nada e vai achar que a gente está falando besteira aqui, tá? Beleza. Aí na semana passada, no vídeo da semana passada, que é o episódio 9, aí a gente já caiu justamente na questão do robô, ou seja, pegamos o robô, o Quant, que está lá bonitão, está disponível aqui para que vocês adquiram a licença e já começa a trabalhar com ele. Então a gente explicou para o par mini índice e mini dólar. E no episódio de hoje, tá, o Robocast episódio 10, nós vamos falar então de um par de ações. Ok? Beleza. Então o que a gente está falando, antes de cair aqui no conceito? Vou até pegar aqui, por exemplo, Petrobras, um par clássico, tá? Vamos pegar, pode ser o gráfico do Bova aqui, estou no MetaTrader, então estou na ferramenta do MetaTrader. Neste vídeo, vocês vão ter o link para esse indicador que eu estou mostrando em todos os vídeos, eu mostro esse indicador, tá? Que é esse indicador aqui, ó, o regressão linear intraday, eu arrasto ele para um gráfico. Tá? Ele é gratuito, você pode fazer o download, vai lá na minha página do MQL, faz o download, começa a trabalhar com esse indicador no MetaTrader, no par que você mais gosta, no par que você quer especular, no par que você acha que vai dar bons trades. Então, primeiro, você tem que se familiarizar com esse par. Então, vamos colocar aqui Petri 4, por exemplo, com Petri 3. Então, primeira coisa, primeira dica, vamos começar com a primeira dica. Não sei quais pares de ações. Então, primeiro, essa estratégia é boa se o par de ativos tem um relacionamento. Então, a primeira palavra que eu vou falar é correlacionado. Tem alguma relação nesse par de ativos? E aí, nesse par de ativos, além dessa correlação, a gente quer que ele esteja co-integrado. A gente quer que exista um modelo matemático linear, retinha, y é igual a x mais b, que represente o comportamento desse par. Ou seja, o x anda, o y anda
segundo aquela equação. O y anda, o x anda segundo aquela equação. Uma reta. Tanto faz se essa reta está crescendo ou está decrescendo. E a gente tem um teste para saber se esse par está cointegrado ou não. Em resumo, é isso. Tá? Se esse par é um par de ações, por exemplo, ordinárias versus preferenciais, ou é um par de ações controlada e controladora, 99% dos casos eles vão estar sim correlacionados e vão estar cointegrados. Então a gente já vai estar entrando nos melhores pares para esse tipo de estratégia. Não que não existam outros pares. Você pode pegar, por exemplo, dois bancos, é o mesmo setor. Será que esses bancos, por exemplo, um Itaú e um Santander, não vão também estar correlacionados? Eu acho que sim. Mas além disso, será que eles não vão estar cointegrados? Talvez sim. E talvez te ganhe dinheiro com isso. Mas antes de partir para esses pares que eu chamo mais agressivos, ou que a chance de estar cointegrado é mais rara, eu recomendo, primeira dica, estressem os pares como esse aqui. Preferencial ordinária e controladora e controlada. Que aí vocês já vão ver que já tem um monte de par legal para a gente trabalhar. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo alguns backtests que eu fiz nesses pares. Mas a primeira coisa é pegar um par que você queira, como por exemplo esse, e começar a ter uma sensibilidade desse par. Como que você tem uma sensibilidade desse par? Ele é muito volátil? Eu não estou falando do preço da ação. Eu estou falando do relacionamento do par. E como você sabe se o relacionamento do par está muito volátil ou não? Por exemplo, joga aqui no indicador. Joga aqui no indicador, põe aqui o ticker de um, ticker do outro, como eu já expliquei, o conceito de dependente e independente. Põe aqui o tipo de regressão diária, que é o que a gente está trabalhando. Não fizemos nenhum outro exemplo a não ser a diária, por enquanto. Não vamos, né, nos atropelar aqui. Barras, começa a testar com 60, 80, 90, 100, até chegar em 200 períodos. O que é isso? São os dias que a gente está pegando de dados. Por isso que é um trading quantitativo. Estou pegando dados, fechamentos de N dias de uma e N dias da outra para fazer uma série de cálculos. Estou começando com... Para ações, normalmente, a gente vai trabalhar perto aí de 200 dias. Que já é legal. Acima de 100. Então, vamos pegar 60 só para começar a fazer um exemplo aqui, tá? E joga no indicador, tá bom? E aí, o que o indicador vai trazer aqui para a gente? Vamos esperar ele calcular aqui. Deixa eu puxar aqui para dar mais espaço para a gente aqui na tela. Beleza, ó. Deixa eu puxar mais para cá. Olha que interessante. Independente do gráfico que está aqui em cima, né? Estou trabalhando com BOVA nesse exato momento. Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, mostrar aqui na tela, ó. Uma setinha, né? Eu estou trabalhando aqui, ó, eu tenho um gráfico aqui em cima, certo? O gráfico está ali rodando. É que o mercado, nesse momento, ele está fechado, ok? Tudo bem, a gente não se preocupa com isso. Você pode fazer esse estudo do par de ações lá de noite, no sábado, no domingo, no feriado, até melhor, para você não se confundir. Tá? Então joga o indicador, e o indicador aqui embaixo, ó, ele mostra a primeira coisa, ó, a regressão do par, ó, o par que ele está pegando, ó. Petri 4 com Petri 3. Então ele já mostrou, é isso que importa para o indicador, não importa o que está aqui em cima. Beleza? Legal. E olha que interessante isso aqui. O que é esse negócio que fica de um lado para o outro? Deixa eu pegar aqui. Então, o que é esse negócio aqui que fica para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima, para baixo, para cima? É o resíduo. O resíduo, ele fica, parece um batimento cardíaco, ó, toda hora, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E olha que interessante, ele costuma, normalmente, estressar essa região aqui, ó, de 2 desvios e chegar nessa região aqui, ó, de menos 2 desvios. Certo? Então, às vezes, ele não chega a bater até lá. Às vezes ele estressa bastante essa região próxima aqui, ó, do 1, menos 1 desvio, ou próximo do 1 desvio. Tá vendo aqui, ó? Muitos, ó, ficam aqui, ó. Tá? Então, deixa eu só limpar um pouquinho aqui pra gente. Legal. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a sensibilidade desse par. Esse par, ele estressa muito essas regiões aqui, ó. Ó, ó. Olha isso aqui. Foi lá para o menos 3. Olha esse aqui.
Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que desde o dia 22 de março, mais ou menos, aqui embaixo, ó, né, até próximo aqui a 9 de agosto, quantas vezes esse par estressou essas regiões? Né? Por exemplo, se você estiver pensando, eu só vou fazer trade com esse par acima de 2 desvios. Então, quantas vezes ele estressou? 1, 2, 3, 4. Você teria 4 trades aqui, nesse período. Então, a gente está falando, olha, interessante, de março até agosto, a gente teve tudo isso aqui de trade. 4. Tá? Para esse par. Putz, será que não é pouco trade? Tô achando pouco. E se eu fizer aqui, Igor, olha, tô pensando em ser um pouco mais arrojado. Eu quero entrar mais ou menos ali de 1,5, um desvio e meio acima de um desvio e meio. Quantas vezes isso aconteceu? Aqui eu acho que deu próximo aqui de 1,5, ó, né, para baixo, negativo, mas deu. Aqui acho que não chegou a dar, aqui deu, aqui passou de 1,5, aqui com certeza passou, aqui pegou, aqui, acho que aqui pegou trade também, aqui pegou, aqui pegou, aqui pegou trade. Acho que foi isso. Acho que esse aqui não chegou a pegar, não. Olha só que interessante. Então você teve muito mais trade. Tá? Só que o que pode ter acontecido também? Né? Olha só que interessante isso aqui. Se você entrou num trade aqui, nesse dia, olha o quanto que foi contra você. Tudo isso aqui. Você teve capital para aguentar? Então você tem que pensar nisso aí. Quanto mais agressivo você quiser, e eu estou falando aqui de pares de ações em que a gente vai estar tradando muitos lotes, a gente também tem que pensar nisso. Olha esse dia aqui, se você tivesse entrado aqui, olha o quanto isso foi contra você. Pô, de -1 foi lá para 3, dobrou. Esse dia aqui você entrou aqui, aguentou um pouquinho e voltou. Puta, bacana. Esse dia você entrou, legal, num ponto bom, num ponto bom, num ponto bom. Esse dia aqui também, ó, foi contra você tudo isso aqui, ó. Olha esse dia aqui também entrando mais ou menos aqui, olha o quanto que foi contra você. Tá? Então, o que eu quero mostrar com essa análise visual do indicador é o quanto que a gente pode estar incorrendo no risco. E isso vocês podem fazer essa análise. E esse indicador está mostrando isso aqui, ó, por um período gigante. Tá bom? Então, essa é a primeira análise que vocês têm que fazer no par de vocês. Caso vocês queiram uma análise um pouco mais aprofundada, não precisa só olhar no diário. Lembra que eu falei? Eu estou mostrando aqui no diário. E a gente tem aqui, vocês podem mudar, vamos, por exemplo, tentar aqui colocar um 15 minutos. Teve um dia aqui que chegou bastante bacana. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Olha que interessante. 15 minutos. O que é isso? Os cálculos continuam sendo feitos sempre, as regressões, com os fechamentos diários, o preço do momento, só que o indicador ele consegue reconstruir o passado, já que esse resíduo, né, esse desvio, ele fica pipocando de um lado para o outro. Isso ao longo do dia não é que ele vai lá até o 2 bonitão e volta bonitão. Ele fica pipocando, olha que interessante esse dia aqui, ó. Esse dia, vamos pegar uma reta aqui, ó. Esse dia aqui, ó, dia 10 praticamente. Né? Dia 10 começou mais ou menos aqui, ó, paredão do dia 10. Tá? É que não dá para vocês verem aqui, mas eu já sei, tá começando aqui. Tá? Mais ou menos 10 horas da manhã foi aqui do dia 10. Dia 10 de agosto, no caso aqui. E dia 10 de agosto, ele foi mais ou menos até aqui, ó. Tá? Então, o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu nesse dia? Ó, quando começou o dia anterior, ó, o desvio estava aqui, ó, certo? Estava aqui, próximo do quê? Do -1, 0,8, alguma coisa assim. Logo na abertura do dia, a gente já chegou abrindo o dia aqui em cima, ó. Olha que interessante. Isso aqui é o próximo do quê? Da outra mediana de cima.
próximo do meio estava aqui. E aí foi. Esse desvio ó, ao longo de 15 minutos, em 15 minutos ele subiu, depois ele desceu, depois ele subiu um monte, depois ele desceu, depois ele subiu mais um pouco, desceu mais um pouco, subiu bastante, aí ficou ali, vai, opa, começou o final do dia, começou a descer. Então o que a gente quer no final das contas? A gente quer entrar num trade aqui em cima para que esse negócio volte. Então tem que tomar cuidado e tem que ter essa sensibilidade que olhando para o indicador vocês conseguem entender isso. Tá? Vocês podem inclusive acompanhar esse indicador, como eu já expliquei em outros vídeos, monta o seu layout ali, deixa esse indicador rodando numa tela no par que você está fazendo o trade e coloca o robô numa outra tela. Não recomendo você ir direto, por exemplo, também por uma conta real. Vai pegando essa maneira, essa estratégia de tradar, olhando para isso ao longo do dia, tá? Para que você entenda esses pontos, para que você entenda o risco que você vai estar incorrendo. Esse é o primeiro ponto que tem que ser estudado aqui, beleza? Ok, show de bola. Agora vamos para o robô. Uma vez entendido o par, quantos trades eu vou ter, mais ou menos qual que é o risco que eu quero e etc e tal, aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos puxar o robô aqui para a tela, vamos lá, pegar o robô aqui, o Quant, tá? Para a gente explicar os pares aqui que eles têm. Robô Quant, legal, essa telinha aqui, vou até aumentar para a gente poder ver aqui melhor. E aí eu vou abrir, deixa eu abrir um set que eu já preparei aqui para um par qualquer, que seria o Petrobras, por exemplo. Tá bom? Abri esse set aqui e agora vamos explicar os conceitos. Tá? Deixa eu puxar esse negócio mais para cá. Deixa eu puxar mais para cá. Vamos lá, vamos explicar aqui o que está acontecendo. Primeira coisa, horários. Deixa eu pegar aqui, ó. Horários. E é toda essa parte aqui, ó. Que horas que o robô vai começar a executar? Então, para ações brasileiras, não há necessidade de você começar antes das 10. Inclusive, também não há correria. 10 em ponto eu já quero começar. Calma, as ações estão em leilão. E agora você está trabalhando com um par. Então a segunda dica, não adianta, quando você estiver trabalhando com um par, e essa estratégia sempre trabalha com par, você tem que olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Não adianta uma ação sair do leilão se a outra ainda estiver em leilão. Então o robô ele tem digamos, ele tem essas checagens ali dentro. Então não adianta você querer que 10 em ponto, uma saiu do leilão, já quero fazer trade. Meu amigo, calma. Se a outra estiver em leilão, você nem conseguiu calcular a regressão ainda. Porque eu preciso do dado do dia também para calcular. Então, minimamente, eu já deixei aqui o horário de abertura para o robô começar a acordar. Ele acorda às 10h05. Tá? Aqui, ó, o robô, ele para, né, o closing time, tá? Ele se encerra, ele fecha as operações, aí depende da estratégia. O que é fechar as operações? Tem dois conceitos. Se tiver você rodando day trade, ele vai encerrar as operações abertas naquele horário. Então, 4 da tarde eu estou encerrando as minhas operações. É uma recomendação minha, para evitar você cair nas questões de swing. Aqui eu não preciso esperar até o último segundo do dia. Você pode estender isso aqui para 4h30, por exemplo, para 4h40, que seja. Mas não deixa para o último segundo, porque você tem que desmontar as suas operações, se você estiver trabalhando com day trade. Esse set que está aqui, no exemplo, né? E eu fiz sets para day trade. Por que day trade? Então vamos para outra dica aqui de ações. O que normalmente você vai ter nas ações aqui no Brasil? Compra de uma, venda da outra. Todas as retas de ações aqui no Brasil vão ser crescentes. Todas é a maneira de dizer, a maioria delas. Dificilmente você vai ter uma reta decrescente. Tá? Então você vai ter que estar comprando uma ação e imediatamente vendendo a outra. Então, duas coisas para você checar. Se você tem a chance, você vai ter a chance de vender, primeira coisa, você tem que ir na sua corretora e pesquisá-la. Corretora do meu coração, eu posso vender a descoberto essa ação? No caso aqui, Petri 4. Você me permite, corretora, vender a descoberto? Você me permite, corretora, vender a descoberto a Petri 3? A gente nunca sabe qual que vai dar venda naquele dia. Lembra que isso aí é um cálculo
Pode ser que um dia eu esteja vendendo Petri 3, pode ser que no outro dia eu esteja vendendo Petri 4. Então você tem que ter a habilidade, a capacidade de poder vender. E aqui eu estou falando de venda descoberta. Você não tem que ter na sua carteira essa ação para vender. E aí vem a primeira complexidade. Se você estiver no day trade, a pergunta que você vai fazer para a sua corretora é se você consegue vender a descoberta um day trade. Ponto, acabou. No final do dia você vai comprar, zerou, sei lá, vendi 1.000 daquela ação, no final do dia comprei 1.000, 0 a 0, estou felizão. Agora, se você quiser ainda trabalhar no swing trade, aí é pior ainda, porque você vai ter que perguntar para a sua corretora se você pode vender, mas para vender no swing, você vai ter que alugar essa ação. E aí, obviamente, a gente sabe que ações com pouca liquidez, nem aluguel você vai conseguir. E a sua corretora não vai te deixar vender. Tá? Porque se você precisar fazer o swing trade daquela ação vendido, você tem que ter o aluguel daquela ação e vai te gerar mais custos ainda. Então aqui você vai ter uma restrição sim para trabalhar com os pares mais líquidos e que a sua corretora permita que você trabalhe. Então a operação mais tranquila de se fazer seria um day trade. Você evita o risco do swing, você não cai na questão de ter que alugar aquela ação para você trabalhar vendido, você tem um pouco mais de custo, porque o day trade te dá mais custo normalmente, né? Eu estou falando custo, às vezes, do imposto que você vai pagar. Às vezes o swing, o seu imposto é um pouco menor, mas você vai ter o custo da corretagem, etc e tal. Desculpa, corretagem não, você vai ter o custo lá do aluguel. E se você pegar uma ação não muito líquida, talvez isso saia caro para você. Então você tem que investigar tudo isso com a sua corretora. E outra, day trade você trabalha bem alavancado. Então aqui vocês vão ver que para gerar uma grana no day trade, sei lá, R$200, R$300, você vai trabalhar com lotes grandes dessas ações. Se você tiver que dormir com um lote grande desse posicionado, talvez você não tenha margem na sua corretora. Então você também vai ter que perguntar na sua corretora qual que é a margem que eu preciso para dormir comprado com tantos lotes e dormir vendido com tantos lotes. Então é uma pesquisa assim, de campo que você vai ter que fazer. Tá? Isso não tem jeito. Então essa complexidade de trabalhar com ações, eu acho que vai ter trade bacana. Eu vou mostrar exemplos aqui que dá para a gente trabalhar com vários pares e de uma maneira consistente ganhando dinheiro. Sempre que isso acontecer, ganhando dinheiro todo mês, toda semana vai ter um dinheirinho ali pingando, com consistência e sem grandes riscos. Só que você vai ter que fazer, você trader tem a responsabilidade de fazer essa investigação. Tá? Bacana. Então essas dicas são essenciais para ações. Continuando aqui. Que horário que eu vou abrir meus trades? 10h05. Eu deixo sempre sincronizado aqui. Então, se às 10h05 em ponto o robô calculou uma entrada boa, né? E eu já posso abrir esse trade, ele já vai abrir esse trade. É a hora para começar a fazer trade e a hora para terminar, né? Ou seja, a hora que, a partir das 3 horas, nesse exemplo aqui, eu não quero que você abra um novo trade, porque senão eu não vou ter tempo. O que a gente quer? A gente quer pegar aquele desvio, né, num limite, muito em cima ou muito embaixo, e ter tempo de voltar. Se você abrir aquilo muito no final do dia, pode ser que você não tenha tempo, então você só está gastando corretagem, gastando emolumentos, etc. E você não vai ter tempo para isso. Então dá um tempo para a operação. Eu estou deixando 1 hora para a operação tentar fluir. Ou seja, se o meu último trade ele abre às 3 horas, eu vou até às 4 horas para poder encerrar esse trade. Pode ser que eu perca, tá? Mas eu dou um tempo para ele poder fazer essa operação. E aí tem aquele conceito dos thresholds, que eu também expliquei no vídeo do mini dólar e do mini índice, que são horários, são checkpoints. Imagine que você abriu a sua operação lá no começo do dia, 10 horas, 11 horas, sei lá, você deixa rodando aquela operação e neste horário, neste checkpoint, o que você vai fazer? Você vai aqui embaixo e você vai estipular um ganho. Né? Vou pegar aqui, ó, por exemplo, se até o limite 1 e o limite 2. Então, se até o horário do limite 1, que eu coloquei, por exemplo, meio-dia, eu já tiver R$350 na conta, fecha, tá ótimo. Já garanti minha operação daquele dia. Eu não preciso ficar exposto todo aquele tempo no mercado. Fecha. Mas se for um dia ruim e eu já tiver no limite 2, ou seja, eu tiver 3 horas da tarde, mas eu já tiver com R$250,
fecha também. Eu não quero ficar exposto até o final do dia, vai que esse negócio reverte contra. Então eu já fecho a minha operação. E tenho, obviamente, que por isso que está atrelado àqueles campos de horário, o ganho diário e a perda diária. E aí você está falando de todo o seu limite de horário do dia. Então qual que é o seu ganho máximo diário configurado para essa estratégia? R$ 500. Está ali, o ganho máximo. Se abriu 10 horas de operação, foi tudo muito lindo, 10 e meia já tem R$ 500, por exemplo, tchau, já era. O robô vai encerrar tudo e acabou, não vai mais fazer trade naquele dia. Pegou sua meta diária, ficou felizão, acabou, vai fazer outras coisas da sua vida. Tá? Mesma coisa, abriu uma operação, não importa qual horário, deu menos 500, deu um loss, atingiu o loss, pum, fecha tudo e sai fora. Não vou ficar insistindo naquele dia porque pode ser que o mercado esteja insano. O desvio correu contra a gente e pode continuar correndo contra a gente, então não insista. Naquele dia talvez seja um dia ruim. Você abriu, sei lá, estou chutando, uma operação no 1 ou no 2, qualquer coisa, e correu lá para o 3 desvios. E aí você já fica inseguro de entrar na outra. Então por isso que tem loss diário. E aqui está numa proporção para ações de 1 para 1. Eu quero ganhar no máximo 500, quero perder no máximo 500 naquele dia. Mesmo sendo uma estratégia, né, com probabilidades a nosso favor, a gente tem aqui que cercar e estabelecer limites financeiros, sim. Tá? Então isso sim é um gerenciamento a mais que esse robô vai ajudar a gente. Beleza? Vamos voltar aqui para cima então. Então os horários a gente já explicou e esses horários estão relacionados também com aqueles ganhos ali embaixo. Bacana. O que mais que você tem aqui nesse robô? Você tem aqui a possibilidade de configurar e ligar dias da semana. Se por algum motivo você tem alguma crença, não gosto de operar de sexta-feira, não gosto de operar de segunda-feira, eu fiz um backtest aqui, eu acho que quarta-feira é ruim. O que você pensa? Você é o trader. Então você pode ligar ou desligar dias da semana. Tá? Por isso que esse robô é flexível nesse ponto também. Liga e desliga, true or false, não tem segredo aqui, pronto. E aí, obviamente, a parte mais importante, o núcleo desse robô é você falar justamente isso aqui, o par. Ó. Quem que é o Y da regressão, quem que é o X da regressão. E aqui você pode trabalhar, instanciar, que eu falo, puxar esse robô para quantos pares você quiser, desde que você tenha dinheiro, obviamente, para fazer isso. Então, nesse exemplo, esse robô sempre trabalha com um par por vez. Então, Petrobras, Petri 4, Petri 3. Então, neste setup aqui, ele está pegando o Y, que é o símbolo dependente. Lembra a equação Y igual a X mais B? O Y é o Petri 4 e o X é o Petri 3. E fica fazendo cálculo e vai fazer cálculo. Mas que cálculo? Cálculo da regressão linear. Para quais períodos? Ele começa fazendo cálculo no 60 e vai até o 200. Então ele vai testar. Pega 60, pega 70, sempre de 10 em 10. Pega 80, 90, 100, 110, até chegar em 200. Ele vai fazer todas essas regressões, fazer o cálculo de todas. Fez o cálculo de todas. Aí ele vai ver, o melhor ADF é esse aqui. Vamos supor que seja de, sei lá, 150 períodos. Melhor ADF. E o ADF, quanto menor, melhor. Eu já expliquei isso nos outros vídeos também, que é o teste do D.K. Fuller. Tá? Que baseado nos resíduos dessas regressões, ele vai calcular se esses resíduos estão co-integrados. É o teste. No fim, a gente pode falar assim, essa retinha que você calculou, que representa o modelo teórico ideal para os meus dados, tá? Você sempre vai conseguir calcular uma reta. Mas essa reta realmente representa o modelo? Ou seja, esses dados estão co-integrados? Esses ativos estão co-integrados? Sim ou não? Esse teste vai dar sim ou não. Tá? Por isso que existe no robô o famoso flag do teste. Checar o teste de D.K. Fuller, true. Então, para ações, eu recomendo sempre deixar isso aqui ligado, porque senão você pode estar fazendo um trade que não passou no teste de D.K. Fuller, por conta e risco de você, trader. Se você quiser fazer trade sem passar no teste, você pode desligar isso aqui. Só que, né,
A responsabilidade é sua. Se você quiser ser super agressivo, se você acha que esse par você vai sempre entrar tranquilo, ok. Se você já fez um teste, se você já analisou, ok. Eu sempre recomendo deixar ligado. O deixar ligado, ele vai pegar, então, todos os possíveis cálculos de 60 a 200, sempre vai pegar o melhor deles. E o melhor ele vai falar, você que é o melhor, passou no teste de D.K. Fuller? Passou, então vamos fazer trade com você. Se o robô pegar o melhor e o melhor não passar, ele não vai fazer os trades. Simples assim. Tá? E aí você vai colocar aqui o true, que é robô. Pode rodar o run regression. Roda para mim então essa estratégia aqui automática. E por que eu falo isso? Porque esse robô você também pode operar manual. Então essa seção aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Toda essa seção aqui, ó, quando a gente quiser fazer trade, essa seção aqui, 0, ó, é exclusiva para a gente fazer os trades na mão. Na mão, usando o robô. Igual eu expliquei para fazer o trade lá no WDO e no Win. Você pode fazer isso. Tá? Então, esses parâmetros, tudo que tiver 0 aqui no comecinho, ó, 0, aqui, ó, 0, 0, a seção 0 é para trade manual. Então vamos pular isso aqui, porque tudo que está escrito aqui é válido para o trade automático. O trade automático é a seção 1, é aqui embaixo, começa aqui embaixo. Tá? Então vamos lá. Vamos correr aqui para a seção 1, que é isso aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui na seção 1. A gente não vai falar para o robô, assim como a gente fala nas nossas ações lá, Petrobras, sei lá, tá, vamos supor, R$15. Eu quero que entre com 14,90 quando o preço tiver isso. Não é assim que vai funcionar esse tipo de trade. Tá? Esse tipo de trade você tem que falar o quanto que a gente quer ganhar em dinheiro, take profit, quanto que a gente quer perder em dinheiro. E esse dinheiro, ele é equivalente a quantos desvios. O resto o robô vai calcular. Eu já expliquei isso em vários vídeos e para mim esse é o conceito. Na hora que você entender isso, acabou. Você entendeu realmente a estratégia. Então aqui a gente fala, eu quero ganhar 200, 300, 400, 1000, qualquer valor. Eu quero ganhar X se você desviou que aquela partícula andar isso aqui. Andar, neste exemplo, 0,4. Eu quero que você ganhe isso aqui andando 0,5. Quero que você ganhe isso aqui você andando 1. Então agora a dica mais valiosa. Quanto mais a gente fala, né, de andar, o desvio andar, mais demorado vai ser o seu trade. Por quê? Lembra do indicador que a gente viu, o quanto que é custoso você andar um desvio. Às vezes você anda rápido um desvio. Às vezes demora um dia, 2 para andar um desvio. Tá? Agora, quando você diminui esse valor de desvio, pensa como se fossem pontos. Eu quero andar, sei lá, 200 pontos. É uma coisa. Eu quero andar 1000 pontos. Puta, demora muito mais. Eu quero andar 10.000 pontos. Demora muito mais. Então, o trader tem que ter essa sensibilidade. Né? Então, cuidado aqui ao parametrizar isso. Se você exagerar no valor aqui do desvio, você vai demorar muito mais para ter aquele gain. Ou para ter aquele loss, obviamente. E aí você já está com uma característica maior de swing e não de day trade. Então, como esse set é para um day trade, a configuração que eu achei interessante, obviamente está aberto para teste. Isso aqui não é recomendação de investimento de novo. Vamos botar esse ponto aqui. Não estou recomendando que todo mundo copie, cole e faça isso aqui feito um louco. Isso aqui é um teste, é um V0 para que vocês possam fazer estudos em cima desse V0. Tá? Então, eu entendi que se a gente quiser ganhar 250 e 0.4, vai dar bons trades. Então, eu fiz vários backtests e o melhor backtest que eu entendi foi esse. É uma relação interessante de risco e retorno. Então, tem dia que vai dar stop de 500? Vai dar stop. Vai. Vou mostrar aqui o gráfico de Petrobras. Principalmente que a Petrobras é bem insano os trades. Mas a maioria dos dias vai dar gain. E você vai conseguir formar uma curva bacana de capital.
Então é isso que quer dizer isso aqui. Tá? Então você sempre vai configurar, e quando você pegar um set padrão e começar a alterar, fazer backtest, tenha isso em mente. Você tem que falar o quanto que você quer ganhar e o quanto que você vai andar. E agora o outro viés disso. Se você deixou lá, eu quero sempre andar 0,4, só que ao invés de ganhar 250, eu quero ganhar R$ 1.000 em 0,4, tenha em mente que o número de lotes dos dois ativos vai ser muito maior. E você vai conseguir ver isso nos seus backtests, você vai conseguir ver isso quando deixar o robô. Então, como é uma estratégia nova, sempre recomendo testar o seu set alguns dias, talvez semanas, numa conta demo, para ver se aquelas configurações realmente batem com o que você está pensando, para confirmar aquilo, faz backtest, deixa rodar. E aí sim, puta, confirmei, eu sei que sempre vai dar em torno de tantos lotes, vou ter margem para isso, não quero ou quero trabalhar swing, puta, tá bacana, tô acompanhando aqui com o indicador. Vai aprimorando a sua sensibilidade, tá? Bacana, legal. O que mais que eu falo aqui para esse tipo de trade? Esse tipo de trade de ações eu não estou trabalhando com aumento, eu trabalho só com uma operação, ó, uma tranche, um trade. Bateu em 2 desvios, olha que interessante. Eu estou sendo aqui bem conservador. Lembra que eu mostrei ali um indicador? Podia trabalhar com 1,5, 1,6, 1 ponto alguma coisa? Não, estou esperando chegar no 2. Chegou no 2 desvios, eu abro a operação. Obviamente, o mais 2 ou o menos 2. Seja lá embaixo uma compra ou lá em cima no mais 2 uma venda, né, do dependente. Tá? Não estou trabalhando com aumento, não interessa isso aqui de volume factor, porque não tem aumento. Então isso aqui não interessa. Ele vai abrir um trade, né? Não é um trade por dia, é um trade toda vez que chega no 2. Se você chegar no 2 e voltar e ganhar o seu lucro, ganhou lá 250. Show! Ei! Aí no mesmo dia chegou no 2 de novo, ele vai abrir outro trade de novo. Lembra que o fechamento do dia depende dos horários, dos seus thresholds e etc e tal. Beleza. E você tem isso aqui, ó, o trailing stop, que eu sempre explico em todos os vídeos. E eu gosto de trabalhar trailing stop ativado, porque às vezes a operação ela vai indo a favor, a seu favor, então você vai fazer uso desse trailing stop, mas ela pode voltar rápido e você segura e fecha a operação, justamente para evitar, né? Às vezes você está quase chegando ali no seu take financeiro e por pouquinho você não chega, volta tudo e corre aquele desvio contra e você perderia, tomaria um stop à toa. Então, sempre com todos os testes que eu fiz, eu gosto, nessa estratégia de regressão, trabalhar com trailing stop ativado. E eu deixo uma margem boa. Eu trabalho com trailing stop de 50%, como vocês podem ver aqui, ele começa, ele dá o trigger com 50% do valor. Por exemplo, 250 é metade daquilo. Se colocar 500 é metade daquilo. E ele vai ajustando o stop a 25% daquele valor. Então tem 25% aqui ainda, não fica coladinho o stop. Para você ter uma margem ali, e toda vez que andar 5% a favor, ele vai subindo os dois. Até chegar, obviamente, subindo, 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 bateu o take máximo, foi embora, ganhou. Beleza? Então aqui é aquela sessão, e aí praticamente a sessão final, né, que eu explico aqui do robô, que normalmente todos os robôs têm, você tem que ter um Magic Number. E esse robô ele tem sempre 2 Magic Numbers, o Magic Number que você coloca aqui, ele tem, por exemplo, o 100 e o 101. Por que o 100 e o 101? O 100 é para operações manuais e o 101 para operações automáticas, porque ele pode trabalhar com as duas operações ao mesmo tempo. Vamos supor que você configurou o seu robô para a Petrobras, bonitinho, tal, deu ok, ele está lá rodando. Se toda vez que chegar no 2, no menos 2, ele vai entrar e vai monitorar o seu trade. Bacana. Só que se você quiser trabalhar ao mesmo tempo, quiser fazer operação manual ao mesmo tempo, você pode, usando esse mesmo robô no mesmo gráfico. Por isso que ele tem 2 Magic Numbers. Se você tiver uma sensibilidade, hoje a Petrobras já vai voltar agora, no 1.6, e você já mandar dar um sell ali, aquela sua operação vai estar no Magic Number 100 e ele vai conseguir monitorar aquilo. Independente de ele estar com a conta rodando, dele startar outro daqui a pouco, e ele, tá? As duas vão conseguir conviver. Detalhe, conta do tipo hedge, pelo amor de Deus. Não recomendo em hipótese alguma essa estratégia para conta netting. Tá? Conta hedge. Essencial isso. Flag do day trade, sim ou não. Então aqui você, essas estratégias todas que eu estou mostrando, eu estou fazendo day trade. Tá?
E aqui aqueles parâmetros que eu já falei, dos gains diários, dos thresholds diários. Pessoal, as parametrizações do robô são essas. Tá? Se você não entendeu, volta lá o vídeo de novo, né? Qualquer coisa me chama, a gente explica individual alguma coisa, se não tiver claro ainda, obviamente, os conceitos. Eu queria aproveitar agora aqui, o finalzinho desse vídeo, mostrar alguns backtests que eu fiz. Olha que interessante. Primeiro parzinho, que eu achei o par que mais gerou trade, tá? Foi este par aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Elet 6 com Elet 3. Nessa ordem. Y, Elet 6. Tá? Então, tudo ligado, os mesmos valores que eu mostrei para você. Eu peguei aquele mesmo set, só mudei as ações. Mesmo set que eu acabei de mostrar. Olha que legal a curva. Olha que legal. A gente saiu aqui de 20 mil, então eu deixei como se fosse 10 mil de margem para cada par. Deixei bastante margem mesmo, tá? Para, né, não ter problema lá na corretora. E fomos fazendo trade, e isso foi o quê? Começo de 2022, janeiro de 2022. Fazendo trade, ó, tem os stops e tal. Foi. Chegou aqui, ó. Cadê? Próximo de 32 mil. Tá? Então, olha só que interessante isso aqui, ó. A gente gerou aqui 12 mil de lucro, aqui, ó, nesse período. Só com esse parzinho. Só com esse parzinho. Olha o máximo drawdown. Aqui, ó. Máximo drawdown do saldo, 1.700. Do capital líquido, 900. Quanto que você estava perdendo ali? O máximo. Se você deixou 20 mil, isso aqui não é muito. Então, é uma estratégia que tem um drawdown interessante. Olha aqui o fator de lucro, 1,66. Olha o tanto de negociações que teve nesse período. E aqui eu já deixo aqui embaixo a expectativa matemática calculada, aqui, ó, 64%. Né? Considerando que eu sempre tenho 2 trades. Tá? Então, você vê ó, o payoff, quanto que você espera, toda vez que você entra num trade, por exemplo, de LF6, quanto que você espera ganhar na média? 43,29. Porque você vai ter os loss também, né? Olha só. E aqui ele calcula... Cuidado com esse indicador aqui do MetaTrader, tá? Quando você calcula, eu já expliquei isso em outros vídeos, só vou enfatizar aqui de novo. Ah, Igor, mas só está falando de 65% de acerto. Cuidado, porque lembra que aqui ele está contando as duas pernas. Então pode ser que uma perna você perdeu, por exemplo, menos R$50. Só que na outra você ganhou 300. Então você teve o seu gain de 250. Então lembra que agora eu não estou olhando enviesado para um ou para outro. Eu quero o gain, a soma dos dois. Um pode estar ganhando um absurdo, o outro pode estar perdendo um absurdo. Se der 250, acabou. Eu vou encerrar a minha operação. Os dois podem estar ganhando um pouquinho. Um pode estar ganhando muito, outro pode estar perdendo um pouco. E a mesma coisa para o loss. Né? Se um estiver perdendo muito mais do que o outro estiver ganhando, pode ser que atinja o meu loss. Ou os dois podem estar perdendo. Então sempre tem que trabalhar com o resultado dos dois. Por isso que isso diminui quando a gente fala em trade, porque aqui ele está contando cada perninha, o acerto é só, entre aspas, 65%. Porque se você for pensar em trade do par, é muito mais do que isso. Os dias, se você baixar esse relatório aqui embaixo, ó, que você mostra ordem a ordem, né? Na verdade, lá embaixo, aqui mais ou menos no meio, você vai ter aqui as transações. Ó. Isso que eu recomendo você fazer. Quando você fizer um backtest, nem que seja de 1 mês, 2 meses, só para você entender sua estratégia, você tem que entender isso aqui. Ó. Toda vez que ele entra num par, ó, nesse exemplo, ele deu venda na Elet 6, compra na Elet 3. E olha quantas ações ele entrou, 1.600 de um, 1.500 da outra. Para ganhar, para tentar ganhar aqueles 250. Certo? Então é isso que você tem que ter em conta. Putz, eu vou conseguir comprar ou vender esses lotes? Eu tenho margem para isso? Aí que você vai começar a fazer seus cálculos e fazer lá, ver se você consegue. Então toda vez que, ó, olha esse trade que legal, ó, 10:09 da manhã, no mesmo minuto, mesmo segundo, ó, ele abriu essas duas operações.
Beleza? É isso que está escrito aqui. Legal. 10 e 9 e 17, olha que absurdo. 17 segundos depois. 17 segundos. Ele fechou uma positivo com 384 e a outra no negativo. Resultado total, 249. Gain. Tem um slippage, porque tudo é enviado a mercado, tanto na abertura quanto no encerramento. Em 17 segundos, atingimos a nossa primeira operação do dia. Tá? E acabou. Ele não conseguiu mais fazer outra operação. Então foi logo na abertura do mercado. Provavelmente, né, a gente sabe que na abertura tem aqueles estresse, talvez um grande investidor está alocando em uma e não alocou no mesmo tempo na outra. Olha que interessante, 17 segundos a gente pegou essa distorção do mercado e embolsou R$250. E fomos embora felizes para casa, não deu mais trade no dia 12/1. Tá? Vamos usar um outro exemplo aqui, ó, dia 19/1, 10:05. Fez venda em uma, compra na outra. Olha, por que o lote variou aqui? Ah, Igor, mas agora foi em 1.6 e 1.6 sim. Os lotes eles vão variar um pouquinho todo dia, porque o lote depende do quê? De quanto que o resíduo está andando, de desvio padrão de resíduo, do beta, do ângulo da sua reta. Então, todo dia vai ser diferente. Mas pouquinha coisa diferente. Não entendo que isso aqui seja absurdamente diferente. Então, você consegue ter, olhando para um backtest, por isso que eu falo, quanto mais ou menos a gente está preparado. E olha que interessante esse dia. Na saída, 10:06, um minuto depois, ó, ele conseguiu ganhar 48. E por que ele saiu? Porque o trailing stop foi ativado, a operação foi contra a gente, já começou a correr contra e fechou. E ganhou aquele lucro. Tá? Bacana. Aí legal, no mesmo dia, dia 19, 10:06 e 3 segundos, ele abriu outra operação. E 10:10, ou seja, ficou um pouquinho mais de tempo, fechou essa outra operação. E aqui o lucro foi de 96. Também não conseguiu ir até os 250. Trailing stop, de novo, gerou mais uma graninha aqui pra gente. Então ele foi ali, pum, bateu no 2. Eu estava correndo contra, pum, fechou. Bateu de novo, fechou. Olha que interessante. Então ele vai ficar ali tentando várias vezes também. Tá? Esse foi um dos backtests. O outro backtest foi de uma operação contrária. Eu falei, putz, Elet 6 com Elet 3, um caso muito bacana. E se eu fizer Elet 3 contra a 6? Agora eu inverti, coloquei a outra no Y. O gráfico já não ficou tão legal. Olha que o número de stops aqui, ó, pela curva, ó, já foi bem maior. Mas mesmo assim, também a gente saiu usando os mesmos parâmetros de 20 mil e chegou aqui próximo de 29, alguma coisa assim. Quanto que foi aqui? 9 mil de retorno. Um pouco menos do que aquela outra. Você vê que o payoff também foi menor, etc e tal. Ou seja, então é melhor, se a gente tiver que escolher esse par, trabalhar com a Elet 6 no Y. Então isso dá realmente variação. Vocês podem testar as duas coisas, só estou mostrando aqui as diferenças. Tá? Aí eu fiz o outro teste. Por exemplo, GGBR com Goal. Clássico. Trade clássico. Olha que gráfico bonito. Ele entra pouco, mas olha que gráfico bonito. Também saiu ali próximo de 20 mil e foi chegar aqui próximo de 24 e pouco. Sem grandes stops, sem aquelas curvas malucas que você fica lá com 20, 30% de rebaixamento. Meses sofrendo. Não, aqui é dinheiro constante. Pá, pá, vai ganhando, vai ganhando. Olha que interessante. Mais 4 mil de lucro. Agora imagina você ter um portfólio. Você trabalhar com esses pares ou com esses melhores pares. Um deu 10 mil, outro mais 4 mil, outro mais 5 mil, outro mais... Sempre consistente. Um dia um entra, outro dia o outro entra. Não é uma estratégia bacana para se trabalhar? De uma maneira segura? Aí eu testei ainda, YouTube 4 com IT SA. Olha os pares que eu estou começando a testar. São os pares que eu entendo os mais seguros. Olha que gráfico interessante. Pouquíssimos trades, ganhando pouco por trade, porque esse par eu vejo que ele não gera tanto lucro quanto os outros. Então eu já fiz uma comparação. Olha só gerou 2 mil no mesmo período.
quanto o outro que gerou 12 mil, então quer dizer, então é melhor investir mais no outro, não é? Então você começa a entender onde que você vai colocar o seu dinheiro. Né? Se eu estou com pouco dinheiro, ou estou com dinheiro ali certinho, qual que seria o melhor par? E também não vai com tudo num par só. Faz uma diversificação. Mas, de novo, gerou uma curva consistente e sempre crescente. O que mais? O caso da Petrobras. Petri 4 com Petri 3. Olha que interessante. Você vê que o stop dele, ele dá mais stop. Só que ele tem um potencial de crescimento também interessante. Ó. Saímos aqui também de próximo de 20 mil e fomos lá, para quanto aqui? Ó? Deixa eu pegar aqui. Ó. Mais 7 mil. Ó. Lucro líquido, 7 mil. Você vê que Petrobras aqui teve uma época, um drawdownzinho interessante, mas já recuperou imediatamente. Ó. Que foi o que? No final, agosto de 2022, mais ou menos, setembro. No mês 10 já tinha recuperado. Já tinha gerado já um topo maior do que o topo anterior. 23.700 já conseguiu recuperar esse topo aqui. Então você ficou sofrendo um pouco, só que você sofreu um pouco mais. Olha os drawdowns aqui, ó. 1.700 de drawdown, 1.000, mas mesmo assim, pessoal, 1.700 de drawdown em cima de 20 mil. Se você tiver, obviamente, considerando 10 e 10, vamos deixar 10 para um, 10 para o outro, estou sempre deixando um valor grande, tá, de margem ali. Não que a gente vá rebaixar tudo isso, pelo amor de Deus. Deixando uma margem grande. Então, essa é a estratégia que eu queria mostrar no vídeo de hoje aqui para vocês. Então, para quem for trabalhar com ações, todas essas dicas que eu dei ao longo do vídeo, vamos recapitular rapidinho. Tem que ter conta RED. Verifica na corretora se você pode fazer venda com ativo. Verifica se você realmente vai querer trabalhar no day trade ou no swing trade. Verifica se o par é líquido o suficiente, se você vai conseguir alugar aquele ativo no caso de um swing, porque vai ter venda envolvida. Tá? Que mais? Verifica e faça os seus backtests e coloque na demo rodando algum tempo bem antes da conta real, do robô, para você verificar quanto que ele está abrindo, está fazendo certinho, a minha corretora está conseguindo ter a infra necessária para entrar nessa operação. Então a gente não pode ter ordem perneta. Eu não posso ter uma corretora que fica com aquela infra ruim aqui no Brasil, que uma hora aceita a ordem, uma hora não aceita, que a gente está careca de ver esses exemplos aqui. Infra ruim, deixar no computador local, não vai funcionar essa estratégia, galera. De preferência para uma VPS aqui no Brasil, super próximo da B3, latência mínima, que você tem uma corretora para trade, para traders na verdade, de preferência para corretoras sem corretagem, de preferência para corretoras com DMA2, ou seja, ele está dentro da bolsa, envia a ordem e já está processada. Então dê preferência a tudo isso. O seu trade vai ser muito mais consistente. Senão você vai estar sempre mandando uma ordem esperando. Se você esperar alguns milissegundos para isso chegar lá na corretora, você viu ali, em 17 segundos a gente deu o gain. Se você perdeu ali, mas o meu ping é tantos milissegundos, você já pode ter perdido a boa entrada. Isso vai sim dar uma diferença. Então você vai se comparar com o seu coleguinha do lado, fala, nossa, o cara ali está ganhando certinho e o meu aqui parece que está meio lento. Então a infra é um componente que vai representar mais de 50% do seu gain aqui. Então você sim vai ter que se importar para esse tipo de estratégia com uma infra boa. Infra boa significa coisas que estão sobre a nossa responsabilidade. De ter uma VPS, de estudar, de ver a melhor corretora, de contratar, de tirar o máximo possível de custo disso, por exemplo, reduzir corretagem. E tem coisas que não dependem da gente. Exemplo, a gente fez tudo isso, pegou o melhor do mundo, a melhor corretora, a melhor VPS, está tudo certinho, e naquele dia uma operação falhou, aí a gente vai entender o porquê que falhou, vai abrir lá um chamado na corretora, vai entrar com prejuízo para ela arcar e etc e tal. E o robô vai te ajudar, porque ele tem todos os logs, tem tudo documentado. Mas a gente vai ter que fazer a nossa parte como trade. Beleza, galera? Obrigado e até a próxima.